Pessoal, hoje o objetivo assim, é a gente ser bastante prático, tá? Até porque é o nosso foco na Blumetrics. Mas eu acho importante a gente começar a aquecer o assunto com um pouquinho de informação mais geral sobre a inteligência artificial. A gente sabe quanto isso está revolucionando não só o nosso dia a dia, mas o mundo dos negócios e também a sociedade. E aqui alguns números só para exemplificar, né? A gente já tem aí um levantamento da McKinsey que 72% das empresas globais, né, com atuação global, já implementou, já adotou algum tipo de solução em inteligência artificial. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver a gente bater muito, assim, em que é uma tecnologia que vai além do hype. Né? As pessoas já estão utilizando, ao contrário de outras tecnologias e outras inovações e novidades que vieram lá atrás e que normalmente a gente ficava pensando como que a gente extrai valor, né, de fato e resultado dessas aplicações. A IA veio para ficar. 252,3 bilhões de investimentos privados, né, globais em 2024. Esse aí também é um número do estudo de Stanford. E, finalmente, a Pricewaterhouse acredita, fez um levantamento, que a gente vai ter aí 15,7 trilhões de dólares adicionados à economia até 2030. Então, vocês veem assim, que realmente é uma grande revolução, não só na área dos negócios, mas em todos os níveis dos negócios. Então, a disrupção não é apenas em tarefas operacionais, né? Ela também atinge a questão estratégica das empresas. Eu acho que até essa parte do operacional tático é uma grande vantagem das soluções de IA, porque a gente consegue, já na saída, desenvolver soluções que otimizam o custo, então tem reduções de custo e também tem aumento de produtividade. Então, tem estimativas aí de até 30% de otimização de custo, não geral, mas dependendo da área onde foi aplicada, e 40% em aumento de produtividade. Então, a gente tem visto realmente, junto aos parceiros que a gente tem implementado soluções de IA, resultados na prática. Mas também atinge o nível estratégico. Né? Saiu até a semana passada um artigo da Economist falando como as consultorias estão precisando se reinventar, porque os clientes já estão utilizando inteligência artificial para fazer análise de cenários, obviamente complementar ao conhecimento estratégico que já existe dentro da empresa, mas fazendo análise de cenários, projeções, até criação de novos produtos e até de novos negócios. Bom, gera valor onde realmente importa. Né? Então, a nossa filosofia, junto com a AWS, é que a IA precisa gerar resultado. Então, vocês vão ver muito aqui. A gente gosta de discussões mais sobre o futuro, como é que vão ser, mas assim, hoje o nosso foco aqui, junto com vocês, é como que realmente a gente extrai valor e trazer alguns exemplos na prática. E lá na Blumetrics a gente leva isso muito a sério. Então, IA é sobre contexto, né, pessoal? Então, descendo mais um pouco a nível de empresarial, a IA ela precisa ser contextualizada dentro do ambiente de negócios. Né? Então, existe uma IA generalista, que é a IA que a gente utiliza como pessoa física, né, e que é super poderosa e tem nos ajudado bastante. Mas a IA corporativa ou a IA de negócio, ela precisa ser contextualizada. Então, não é apenas sobre o algoritmo, é sobre como o contexto que ela está sendo implementada e como se utiliza. E isso é super importante para obter resultados práticos. Um mantra, né, pessoal? Nós, principalmente quem está mais tempo na área de TI, de tecnologia e informação, a gente sabe, isso aqui é uma coisa que vem lá atrás, né, e ela vem cada vez mais, parece que assim, nunca sai de pauta, que é bons dados, boa IA. Né? Invariavelmente, quando a gente começa a falar de um projeto de IA com algum parceiro, algum cliente, a gente acaba abrindo uma outra frente, né, porque nem sempre os dados estão preparados. E não é só uma questão de ter os dados, né, porque muito se falava para ter um bom analytics uma vez, precisava ter os dados organizados e vários dados. Hoje, se tem muita informação, se tem muito acesso aos dados, mas nem sempre esses dados estão prontos para se tirar o melhor, ou se extrair o máximo de valor da inteligência artificial. Então, isso é uma questão muito grande. É como aqui no exemplo, né, como tu tem hoje soluções e ferramentas de inteligência artificial, são serviços de inteligência artificial que são um Fórmula 1. Mas tu não vai botar um Fórmula 1 numa estrada de chão.
E esses são os dados. Então, a gente tem que pavimentar essa estrada para obter bons resultados de IA. Então, pessoal, para falar um pouco mais aí e dar algum outro contexto, eu vou chamar aqui para falar conosco e com vocês o Denis Pesa, que é o nosso CEO, que ele vai trocar alguns conhecimentos, aí, algumas ideias sobre IA, e a gente vai, ao longo da manhã, aí, falando um pouco sobre esse assunto com vocês. Obrigado. Bom, gente, bom dia a todos. Bom, eu queria começar agradecendo todo mundo aí por ter saído da cama quentinha hoje, né? Porque que dia, né? Que semana que a gente está vivendo aí com muito frio, enfim. Mas enfim, passador. Esse de cima aqui? Tá, beleza. Então, gente, a Blumetrics, né, soluções de dados e inteligência artificial para o mundo real, né? Essa frase sim é muito importante para a gente e ela nasceu num novo posicionamento que a gente adotou agora no início deste ano, né, com base nas coisas que aconteceram num passado muito recente de 2024, né, em que a gente basicamente parou a empresa toda para entender o que estava acontecendo no mundo com a IA, né, e mais assim do que enxergar a IA como alguma coisa etérea ou fora de alcance, a gente disse, como é que a gente traz esse negócio para o chão, para a terra, né, para o mundo real? Como é que a gente cria soluções que em pouco tempo as empresas possam estar aplicando, possam estar utilizando e gerando valor com elas, né? Senão vira só mais uma daquelas coisas que a gente lê sobre, né, e acaba não conseguindo aplicar, não conseguindo extrair valor e acaba, né, enfim, virando mais uma linha no nosso DRE de despesas ali, né? Eu sou o Denis, sou o palpiteiro mor aqui da Blumetrics, e hoje, né, vou falar um pouquinho para você sobre a IA na prática, então, né, e como que a gente pode usar, né, essa tecnologia para transformar os nossos negócios e as nossas vidas, né, também como profissional, como profissionais, como pessoas, né, como que a gente pode tirar mais valor disso, tá? Queria começar perguntando para vocês, só para conhecer um pouquinho melhor vocês aqui, quem que trabalha numa área de negócios das empresas? Tá, e quem que trabalha em área técnica de tecnologia? Tá, ok, quase meio a meio, um pouquinho mais gente de negócio. E quem que não tomou banho hoje de manhã? Pô, cara, o cara tomou. Lavou o rosto, lavou o cabelo, passou uma aguinha no cabelo, beleza. Não, cara, não, pelo frio, né, cara? Porque, porra, não, eu passei uma água quente no cabelo. O cara, depois retira o brinde ali quem tomou banho no final. Então, assim, né, a primeira questão que veio para mim, assim, quando começou toda essa conversa de IA mais recente, né, é o seguinte, cara, a gente está tratando de mais um hype, mais alguma coisa que vai ser esquecida ali na frente, né, ou realmente alguma coisa que veio para ficar e que a gente vai se beneficiar a longo prazo, né? E, bom, é claro que a gente ouve os especialistas, né, e principalmente os caras que estão investindo pesado nisso e desenvolvendo as tecnologias, os caras, não, pô, isso aqui vai mudar o mundo, né? Nos próximos anos vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai mais existir isso, não vai existir aquilo, né? Então, assim, claro, tem o lado das pessoas que estão fomentando, né, essas tecnologias, mas tem o lado também da gente que está usando isso no dia a dia, né, e ajudando outras empresas a entender como que isso pode ser utilizado, tá? Então, assim, para ilustrar um pouco esse negócio, o Casara já falou um pouquinho ali, né, que, pô, em primeiro lugar, já se fala assim, em investimentos massivos, pesados, na casa de $1 trilhão por ano, né? Isso aqui equivale ao PIB do Reino Unido, por exemplo, para vocês terem uma ideia. E, assim, 4 grandes áreas em que a coisa já está sendo aplicada de forma intensiva, né, que é a área de atendimento, né, marketing, vendas, engenharia de software, né, todo mundo já ouviu falar, pô, não vai mais ter programador, o cara vai fazer não sei o que lá, enfim, exageros à parte, né, e pesquisa e desenvolvimento, né. Também a questão de adoção acelerada, né, que hoje também 78% das empresas globais já estão usando de alguma forma a IA, né, nem sempre do jeito certo, né, o Casara falou da IA que a gente usa mais como pessoa física, né, e depois eu vou falar um pouquinho sobre os riscos que a gente consegue, riscos e problemas que a gente consegue ver nisso aí, né, mas assim, tem uma adoção acelerada, né, todo mundo hoje acessa lá o seu GPT para perguntar alguma coisa, né, e até tem uma big techs, assim como Google e tal, né, a gente já começa a sentir um impacto nisso, que, pô, hoje
eu uso mais uma IA para fazer perguntas sobre coisas que eu quero e pesquisas do que, né, mecanismos de pesquisa como o Google, né? E transformação real, né? Ou seja, as empresas já estão medindo os impactos, né, dos seus investimentos e dessas estratégias que envolvem IA, né? Então, a primeira coisa, assim, o hype agora está gerando resultado real, resultado financeiro. Tá? Isso é fato, isso a gente sabe pelas dezenas, quase uma centena de projetos que a gente trabalhou nos últimos 18 meses, implantando essa tecnologia nos nossos clientes, né? E tem N casos que depois o nosso pessoal aqui vai citar, né, de que a gente fez alguma coisa que gerou um resultado absurdo de produtividade, ou de eficiência, ou de aumento de receita para um cliente, né? Então, assim, claro que tem um componente hype em tudo, né, que é legal, que é nova tecnologia, mas a gente acha que realmente a IA é uma coisa que está vindo para mudar e que é uma coisa diferente. E por que a gente acha isso, né? O que está acontecendo? Qual é essa tempestade perfeita que a gente tem com relação à IA hoje, né? Primeiro, assim, para uma tecnologia vingar, né, a gente tem que ter as condições para que esse negócio aconteça, né? A primeira coisa que a gente vê que hoje é mais acessível, né, é a questão da infraestrutura em nuvem, né? Isso, com a nossa parceira AWS, a gente consegue ter uma visão muito clara, assim, de todo o investimento que está sendo feito e de tudo que está acontecendo. Cara, no passado, né, para a gente desenvolver uma aplicação qualquer, né, a gente tinha que fazer um investimento mega em hardware, comprar servidores, botar não sei aonde, instalar, DevOps, o caramba, licenças, né, de software caríssimas às vezes, né, e hoje a gente tem essa coisa simplificada, democratizada dentro de uma empresa, de uma cloud como a AWS, né, em que a gente tem acesso, né, a servidores ali de última geração com um clique, né? A gente vai lá, seleciona e deploya um serviço. Tá? A questão de custo também, né? Porque antes, quando a gente precisava comprar máquinas e etc., o custo ia nas alturas, né? Hoje em dia a gente consegue começar pequeno, né, com um custo acessível, né, pagando por uso, né? Então, às vezes a gente antes a gente fazia uma aposta, né? Vou lançar uma aplicação nova, vou precisar de uma infraestrutura tal. Tinha que fazer um investimento lá, capex, enorme para isso, e aí vai o racha, né? A gente apostava naquilo ali até morrer. Hoje, a gente consegue testar as coisas, né? A gente consegue fazer provas de conceito, consegue fazer testes, pagando pelo uso, né? E depois a gente tem, quando necessário, uma escalabilidade que é quase infinita, né, para ficar crescendo a aplicação com um custo super acessível, né? Terceiro componente disso é a tecnologia, né? Aí entram essas big techs aí que estão desenvolvendo os modelos modelos fundacionais, os LLMs, né? Algoritmos, etc. Então, isso aqui evoluiu nos últimos tempos de forma exponencial, né? Finalzinho ali de 2023, outubro, novembro, né, que veio essa onda aí do GPT que todo mundo ficou sabendo, e, mas que loucura, dá para fazer isso, isso foi no momento que a gente ficou sabendo, mas essa coisa já vinha sendo desenvolvida há um bom tempo, né? E tem uns gráficozinhos que às vezes que a gente já viu, assim, enfim, que é o tamanho da rede neural do modelo tal e depois do modelo seguinte, cara, é exponencial o crescimento desses modelos, tá? Dados, né, que o Casara já falou antes ali também, né? A gente ficou muito tempo coletando esses dados, fazendo algumas análises sobre eles. Algumas empresas conseguiram, né, explorar bem os seus dados de uma forma ou outra. E o fato é que a gente tem os dados, né? Hoje a gente gera muito dado, né? Mesmo quem não ainda coleta e organiza os dados, está gerando um caminhão de dados ali por dia, né? E isso aí, né, para IA é o combustível para o foguete, né? É o que a gente precisa ali, né, para alimentar e para conseguir gerar valores com essa tecnologia, né? E por último a gente falou sobre a adoção, né? Então engajamento, adoção. Não adianta nada a gente ter todas as condições e ter uma tecnologia super legal, mas ninguém usar, né? Ou ninguém saber como usar, né? E assim, eu estou no mercado de dados e de BI, de analytics há bastante tempo, né? E engajamento sempre foi um calcanhar de Aquiles assim, desse mercado, né? Porque, cara, a gente vai lá, a empresa faz um baita investimento, cria os seus dashboards e não sei mais o quê. Não, mas aqui está o filtro, o drill down e tal.
E, cara, engajamento sempre foi um problema, né? Porque nem sempre a pessoa que usa aquele negócio tem a mesma visão do cara que criou, né? Ou a mesma habilidade, né? Ou a mesma afinidade com aquela questão de, né? Pô, investigar, clicar, analisar e tal. Então, com as interfaces de IA generativa, principalmente, né? A gente consegue bater papo com o negócio e perguntar coisas. Quanto que eu vendi, como é que foi, pô, quais são os problemas que estão acontecendo. E até um dia a gente viu eu fico vendo Reels e coisa de Instagram e tal, né? O CEO da Anthropic, que é um dos criadores de modelo, assim, o cara dizendo assim, cara, eu não sei como que a gente faz isso, eu não sei como que o modelo responde essas coisas, né? Mas a gente acabou de fazer um projeto para um cliente americano nosso, do mercado imobiliário, né? Cara, e a gente alimenta com dados de operação, finanças, etc. E a gente fala assim, o que eu deveria falar com o meu gestor de propriedade. O que eu deveria discutir com ele? Não, está aqui, não sei o que, tudo que deveria discutir. Então, cara, é muito louco. Tá? Opa, voltei, né? E, bom, assim, e aí vindo ao nosso enfoque aqui da prática, né, o que realmente importa aqui na prática e não mais teoria, né? Isso é um grande outro diferencial, assim, para mim, né, que, como eu falei, vim desse mercado de dados e BI, etc., que é aqui a gente tem dinheiro na mesa. Tá? É diferente, assim. Eu conheci muita gente assim na minha jornada, né, vendendo sistemas de dados e BI, em que o BI acabava sendo, ou Analytics, né, acabava sendo alguma coisa de baixa importância, digamos, né, em alguns mindsets assim de lideranças, porque aquele negócio não gera alguma coisa imediata. Né? Tipo, às vezes o cara olha, não, tem meus dados, está aqui meu dashboard, tal, estou super feliz, né? Aquele sentimento bom, assim, é lúdico, né? Então aqui os meus dados e tal, mas o que eu faço com esse negócio agora, né? Nos Estados Unidos até eles criaram uma expressão que eles chamam de análises parálises, né? Pô, eu tenho dado para tudo que é lado, mas o que eu faço com esse negócio agora, né? E aqui, no caso da IA atualmente, a gente realmente tem dinheiro na mesa, tá? Seja por aumento de eficiência operacional ou por aumento de receitas. Tá? Sempre tem uma oportunidade, sim, sempre, né? Usualmente, nos casos que a gente tem trabalhado, tem muitas oportunidades na parte de eficiência e de receita. Né? Seja sendo mais eficiente fazendo automações inteligentes para otimizar processos, para gerar insights, para dar suporte à tomada de decisão. Não é mais aquela coisa assim, vou ter que analisar os meus dados para ver que decisão que eu vou tomar. Não, é, cara, fazer uma pergunta. Estou com um problema, gostaria de aumentar a minha margem no segmento tal. O que eu posso fazer? Vai ter algum tipo de resposta em cima disso se a IA foi bem projetada e implantada. Né? E aí, claro, né, a gente sempre consegue liberar mais recursos para atividades mais nobres. Né? Então, em vez de ter aquele cara ali, aquela pessoa fazendo análises e milhões de planilhas, etc., e tal, esse cara pode realmente se preocupar em entender o que ele tem que fazer e executar a ação. Né? E receita, né? Sim, 1000 formas também da gente conseguir gerar mais receitas, né? Por automação de atendimento a cliente, aumento de taxas de conversão, né, com vendas inteligentes, com personalização de oferta. Né? Então, cara, tem um mundo aqui também. Tá? E aonde que a gente pode aplicar a IA com um ROI garantido, entre aspas? Né? Não vou fazer promessas aqui. Mas, não vem me cobrar isso depois. Né? Não, promessa com comercial, isso aí. Bom, então, assim, vocês viram lá, né, que lá no início eu falei que um dos áreas de maior investimento é na parte de vendas, né? Então, assim, a parte de atendimento ao cliente, assistente virtual, né? Cara, hoje em dia para mim é um must-have assim das coisas, tá? A empresa que não tem hoje um atendimento, né, virtual inteligente, não é aquele chatbot antigo, né? Que eu me lembro assim, em companhia aérea, né? Que a gente entrava lá, agora temos o chatbot não vou dizer o nome, né? Eu quero trocar a minha passagem. Você quer comprar uma passagem de ônibus? Não, cara, eu quero trocar a minha passagem. Você quer? Não, cara, eu quero trocar. Né? Então, é muito diferente. Tá? A gente fez casos aqui espetaculares, assim, que a gente entra numa linha até consultiva. Acho que depois, provavelmente, o Dio vai falar, né, sobre a Anima.
né? Enfim, um case em que a gente ajuda o cliente, assim, o cliente, né, o aluno que quer fazer um vestibular até a escolher o seu curso. Mas eu não sei o que eu quero fazer. Não, pô, o que tu gosta? Gosta de cachorro, gosta de sei lá o quê, né? Então tem esse curso, esse e aquele. Tá? Geração de conteúdo multimodal, né? Eu sei que tem muita gente aqui da área de comunicação e entretenimento, né? Então, assim, também a gente já fez projetos, né, em que a gente pega um conteúdo num formato, né, um vídeo, por exemplo, extrai áudio, extrai texto, transforma em texto, faz um resumo, né, e depois gera esse conteúdo em outros formatos, para a internet, para sei lá, para um blog, para LinkedIn e tudo mais, né? Gestão de documentos e de acervo também é super legal, super importante, né? Aquele negócio de armazenar, gerar, armazenar, né? E depois controlar documentos, contratos, minutas, etc. Acervos, né? De reportagens antigas, coisas do tipo, né? Detecção de fraudes, né? Não muito relacionado, mas ontem a gente teve aquele problema lá com o Banco Central do Pix e tal, né? A gente vê que tá cheio de esperto no mundo, né? Então, hoje em dia, assim, o excesso, entre aspas, de cautela, né, não é mais também alguma coisa opcional, né? A gente tem que ter muito cuidado com segurança, né, com dados e tudo mais. Isso aqui está falhando um pouquinho, né? Acho que vou pegar o outro. Oi, voltei. Né? Então, detecção de fraudes, análise e otimização de crédito, né? Também temos vários cases em que a gente ajudou aí empresas a conceder crédito de forma mais segura, né? Tanto na parte de eficiência, como eu disse, né? Pô, eu não quero perder o dinheiro que eu estou emprestando, né? Mas também eu quero emprestar mais dinheiro. Se o meu negócio é emprestar dinheiro, né? Eu quero emprestar mais dinheiro, só que eu quero saber para quem que eu posso emprestar o dinheiro, né? Então, a gente ajuda a identificar esse tipo de oportunidade, né? E na área de satisfação do cliente também, tem N oportunidades da gente interagir melhor com o cliente, da gente sumarizar, né, melhor o que estão falando sobre os nossos negócios, sobre os nossos produtos, né? E aqui, até outro dia, eu escrevi um post para o nosso blog da Blumetrics, em que situação totalmente prática, assim, né? Eu tinha que eu moro num apartamento, enfim, na nossa garagem tem um depósito, né? Todo mundo tem um depósito. E o depósito lá, basicamente, é milhões de caixas jogadas, né? E eu disse, eu quero fazer prateleiras para esse negócio aqui. E eu tinha umas prateleiras de outro depósito que eram muito grandes, né? Eu tinha que cortar essas prateleiras, né? Eu disse, tranquilo, vou comprar uma serra tico-tico, né? Qualquer um faz isso, né? Meu avô fazia, né? Ou mão e tal, eu não consigo bater um prego na parede. Aí eu disse, vou comprar uma serra tico-tico. Fui para a internet, eu disse, cara, que serra que eu tenho que comprar? Tem um monte de modelo, um monte de opção, né? E eu estava ali, e eu sou meio neurótico com esse negócio de compra, né? Tipo, tenho que comprar uma televisão, eu tenho que pesquisar todos os modelos possíveis, fazer uma tabela no Excel com as diferenças e vantagens e desvantagens e preços, etc. Então, comprar para mim é um sacrifício, né? Eu passo mal assim comprando coisas, né? É o cacoete de engenheiro. E então, cara, dessa vez eu vou usar a tecnologia a meu favor, né? Então, eu entrei lá no GPT e disse, cara, quero fazer tal coisa, qual é a serra tico-tico que eu tenho que comprar? Cara, 5 segundos, tinha uma lista ali de as 3 melhores opções e eu recomendo essa aqui, né? Imagina isso dentro do produto de uma empresa de e-commerce, né? Tipo, porque eu fui num GPT aberto e perguntei esse negócio, mas a decisão de comprar foi minha, de eu comprar em qualquer lugar que eu quisesse, né? Agora, imagina se eu tivesse entrado no site de uma empresa qualquer de e-commerce, qual é a serra tico-tico que eu tenho que comprar? Não, está aqui, a gente recomenda essa aqui, né? Cara, eu já saio dali com a serra comprada, né? Então, é muito, muito aumento de eficiência e aí, né, aumento de receita também. Aí eu até tinha colocado uma provocação no blog, depois eu volto para contar como é que foi o uso da serra, se foi bom ou não foi bom. Eu peguei a primeira prateleira, botei no... Morreu. Oi. Hello, som. Ei. Agora eu voltei.
Botei a primeira prateleira no suporte, né? Fui serrar e na primeira passada a serra quebrou, né? Aí eu guardei a serra e nunca mais usei, né? Levei as prateleiras no marceneiro ali perto, o cara cortou para mim. Eu devia ter feito desde o primeiro momento. Bom, e aí assim, né? Como que, pegando o mote assim do que eu me propus a falar, assim, como que a IA pode alavancar o crescimento para empresas em diferentes setores, né? Não vou passar por tudo, né? Mas enfim, as principais áreas que a gente tem trabalhado na prática, na real, né? Área de serviços financeiros, né? Com tudo aquilo que eu falei, detecção de fraudes, análise de crédito, etc. Área de saúde tem muita oportunidade também, né? Então, triagem automatizada, diagnóstico automatizado, né? Outro dia teve um médico, acho que radiologista ou oncologista, não sei, que subiu um raio-x para uma IA e pediu para a IA dizer qual era o problema ali, né? E a IA foi cirúrgica, né? Entre aspas, dizendo, o problema é esse aqui e tal, e o cara disse, pô, né? não vou mais ser necessário, enfim. Né? Varejo e-commerce, né? Então toda essa parte aí de personalização, recomendação, geração de conteúdo para a campanha, né? Mídia e comunicação, né? A parte de geração de conteúdo, como a gente já falou, automação de plano de mídia, né? A gente tem um cliente nosso também que a gente está ajudando ele a automatizar plano de mídia, otimização de campanha, monitoramento de inteligência de marca, né? Na parte de indústria e logística também um campo, né, super vasto, assim, porque hoje em dia, né, a maioria das indústrias que estão um pouco mais atualizadas, automatizadas, coletam muitos dados, né, nos seus equipamentos, ali, temperatura, pressão, sei lá o quê, da calandra, do caramba. E com esses dados a gente consegue montar modelos, né, de aprendizado de máquina, de machine learning, para tentar prever quando que aquilo vai quebrar, se antecipar, fazer uma manutenção preventiva, não deixar a máquina, a fábrica parar, e etc. Toda a parte de logística, né, distribuição, rotas, etc., que a gente pode também otimizar. E na parte de educação também um enorme campo que a gente tem trabalhado, né, na parte de captação de leads, tutores virtuais, geração de material didático e tudo mais. Né, N casos notórios assim, né, de empresas que, aqui não são nossos clientes, né, mas enfim, que conseguiram utilizar IA, por exemplo, para catalogar mais de 100 mil documentos internos na Morgan Stanley, né? Então, os consultores financeiros reduziram em 70%, né, o seu tempo lá de resposta. Esse da CarMax foi muito legal, né, que pegou milhares de reviews de usuários, né, e também gerou resumos automáticos de tudo para mais de 5... Eita, agora explodiu. Opa. Você sabe que eu tenho uma banda, né? Uma banda de rock e tal, então, enfim, já estou meio acostumado com o microfone e tal. A gente chega no estúdio ali, regula as coisas, enfim, acontece. Então, na CarMax, eles fizeram isso, né? Economizou milhares de horas de trabalho manual, né? Com aumento de engajamento, SEO e tal, e N outros aí. Aí, assim, rapidinho, né? Sobre o risco GPT genérico, tá? Eu sei que, né, a gente usa muito assim no dia a dia como alguma coisa, um instrumento meio pessoal assim de eficiência, né? Quem que usa GPT aí? Todo mundo, né? Beleza. Então assim, super válido, né? Eu uso também, eu tenho uma continha paga ali, enfim, que eu uso para mim. Tem que ter alguns cuidados, tá? Principalmente no ambiente corporativo, né? O Casara falou ali que também a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, assim, e tem que contextualizar melhor para que a gente consiga tirar mais valor da IA, né? Então, a primeira coisa assim que é básica, né, que é o controle de acesso e segurança, né? Quem que pode, né, ou não pode utilizar aquele negócio dentro do ambiente corporativo? Quem que tem acesso à informação ou não, tá? Tem uma grande diferença entre uma IA pública, ou uma IA generativa pública e uma IA corporativa, que a IA pública, obviamente, tem acesso a dados que são públicos, né? Então, você pergunta assim, me fale
tal coisa sobre a Microsoft, sei lá, não, puta, Microsoft não, né, cara? Sobre a AWS, né? Então, vai lá e vai dizer, vai pesquisar e vai, né, encontrar uma série de informações. Aí se eu perguntar assim, tá, mas me diz qual é a política de comissionamento de representantes da AWS. Cara, não vai achar, né, porque essa informação não é pública, né? Mas essa informação pode estar catalogada internamente, né, numa IA corporativa feita para a empresa, com acesso restrito a quem pode ter acesso a essa informação, né, e que vai ajudar as pessoas, né, na sua operação, no seu trabalho ali no dia a dia. Tá? Então, isso é uma grande vantagem de ter uma IA corporativa própria. Né? E aí, obviamente, a gente cria controle de acesso e segurança. Né? Outra coisa que é bem importante, né, assim, a gente tem que evitar, obviamente, que os nossos segredos alimentem a nossa concorrência. Né? Então, você imagina assim, a nossa tecnologia, o nosso know-how. Né? Imagina eu sou um advogado que, pô, eu tenho um baita conhecimento técnico ali, eu faço uma peça maravilhosa para me defender um processo, sei lá o quê, e aí subo isso para um GPT público. Né? Cara, isso aí está alimentando, né, por padrão, está alimentando a base, está treinando o modelo, né, LLM, da próxima vez que um outro advogado perguntar como é que eu me defendo nesse problema aqui, o cara vai puxar a informação do teu know-how e vai disponibilizar para o teu concorrente. Tá? Por padrão, né, pegar, sei lá, ChatGPT, né, por padrão, tanto na conta gratuita quanto na conta paga, né, os dados são utilizados para treinar os modelos automaticamente. Tá? Nas duas versões, vocês podem desabilitar isso, podem entrar em configurações lá e desabilitar. Quem aqui já desabilitou isso? Pouquíssimos, né? Então, se liguem nisso. Tá? Vazamento de dados sensíveis, né, e não conformidade com a LGPD. Então, imagina um funcionário lá botando dados de um cliente. Ah, quero ver se esse cara aqui é bom pagador, score de crédito, não sei o quê. Lança lá o nome, CPF, endereço, sei lá o quê, do cara no GPT. Cara, ferrou. Né? Obviamente, aí quando ferrou, alguém vai querer descobrir de onde que saiu o problema. Né? Quem foi que vazou, quem foi que falhou, sei lá o quê, para tentar evitar no futuro. Aí não vai conseguir fazer uma auditoria, não vai ter rastreabilidade, porque o negócio é pessoal da pessoa lá. Né? Alucinações e decisões baseadas em erro, né? Acontece bastante, né, ainda. Numa IA genérica, né? Numa IA corporativa, a gente minimiza isso, né? A gente treina o modelo, faz o que a gente chama de fine tuning, né? Adiciona guardrails, né? A palavra bonita também, que são, enfim, coisas que o cara pode e não pode falar. Né? Então, problemas, questões de gênero, raça, sei lá o quê, preconceito e tal. Cara, não pode responder de um jeito errado. Tá? E aí tudo isso pode gerar, né, um enorme risco reputacional e jurídico para as empresas. Né? Então, assim, falando de casos também conhecidos, assim, que tiveram publicidade, né, um advogado de Nova York, lá de um escritório famoso, que entrou com uma ação coletiva daquelas gigantescas, tipo Erin Brockovich, sei lá, contra a Avianca. Né? E aí o cara copiou, botou no GPT lá, e o GPT criou uma jurisprudência falsa não existente. Né? E o cara meteu isso na justiça lá. Né? Aí o juiz foi, mas não conheço essa jurisprudência, né? Foi procurar lá e não existia, era falsa, multou o advogado e a coisa foi para a imprensa, enfim. E o escritório do cara foi, né, a multa foi $5.000, foi baixa, mas assim, o risco, o dano de reputação para o cara foi violento, tá? Foi ridicularizado. Né? Teve outros casos, né? Todo mundo já ouviu falar possivelmente do primeiro caso lá em 2023, que foi o departamento de semicondutores da Samsung, que estava, né, desenvolvendo novos produtos e resolveu botar no GPT também diagramas de arquitetura da tecnologia, atas de reuniões técnicas discutindo o produto, etc. E também foi usado para treinar modelo. Né? E isso fez com que a Samsung criasse a sua própria IA corporativa para minimizar isso aí. Tá? Por último, assim, né, gente, como não ficar para trás, né, tanto como pessoa, profissional, como empresa. Tá? Assim, eu vejo muita preocupação, assim, às vezes, né, falando com as pessoas de, nós vamos ser substituídos e tal, como é que vai ser o futuro, vamos virar robô, vamos ter implante de chip no cérebro, sei lá. A gente não sabe, né? Ninguém sabe, na verdade, como é que vai ser o mundo daqui a 10, 20, 50 anos. Né? No
curto, médio prazo, assim, o que a gente acredita, tá? Que nós temos que ser as pessoas, os profissionais que vão comandar a IA, tá? E não aqueles que vão ser substituídos pela IA. Né? A gente tem que comandar, temos que dar um passo ali e tomar a iniciativa. Né? Então, a IA já está assumindo tarefas analíticas, criativas, estratégicas, né? Muitas delas são tiradas de alguns de nós, assim, mas podem nos ajudar, né? A gente pode comandar essa operação e tirar proveito disso. Né? Porque, hoje em dia, profissionais que estão empoderados com IA, eles são muito diferentes de um profissional tradicional. Tá? Eu, assim, no meu dia a dia da empresa lá, né, cara, tudo assim, tem um passo inicial com alguma coisa de IA. Tá? Eu não começo nada do zero mais. Né? Eu tenho que fazer uma análise, cara, não começo do zero. Já veio, né, tem que analisar um monte de contrato e tal. Vem um contrato para mim de 30 páginas, em inglês. Né? Puta, vou ter que ler esse contrato inteiro aqui. Cara, botei lá no negócio, disse, me diz aqui quais são as minhas obrigações, quais são os meus direitos, quanto que eu recebo, qual é a pena, qual é a multa que tem em quebra de contrato, qual é a penalidade, qual é não sei o quê. Tá aqui o resumo, beleza, assinei e pronto. Né? Meu advogado adorou. E também, né, então, a diferenciação vai vir dessa capacidade da gente usar a IA para entregar mais, melhor e mais rápido. E nós, como líderes, assim, né, que entendermos esse potencial e os limites da IA, a gente vai tomar decisões melhores e mais rápidas. Não vamos ficar para trás. Tá? Como empresa, né, então, primeiro, assim, obviamente, né, assumir a IA como uma agenda estratégica e prioridade de negócio, né, entendendo que a IA é um motor de eficiência de crescimento. Né, e super legal, assim, a gente visitou várias empresas que estão com essa agenda estratégica, que entendem, né, que o momento é importante. Cara, se for começar pequeno, começa agora, né, testando coisas, né, teste conceitos, né, em processos que tenham alto volume e impacto direto. Então, pô, como eu falei, né, se eu sou de um departamento administrativo que o meu problema é analisar 50 contratos por dia. Tá, beleza, vamos entender esse problema e vamos criar alguma solução para ele, um teste, enfim, nessas principais áreas, né, e capacitem os times de vocês, né, porque esses profissionais empoderados com IA, eles entregam mais. Né? Então, capacitem, incentivem, mostrem como usar, enfim. Tanto ensinando a usar a coisa mais pessoa física ali de um jeito seguro, mas também, né, depois capacitando o pessoal para usar alguma coisa customizada. Né? E como que a gente pode ajudar? Né? Estou acabando já, viu? O Casaro está me olhando aqui, está me dando uma dor no estômago aqui. Né? Como que a gente pode ajudar, então? Né? A gente acelera, né, a criação e a adoção dessas soluções de IA. Né? Para o mundo real, né? E a gente tem um apoio muito, muito, muito importante, tecnológico e financeiro da AWS. Né? Tecnológico porque a gente tem solução tecnológica para tudo. Né? Tem sim, eu quero levantar uma aplicação que vai analisar a imagem, extrair não sei o que da imagem para ver defeito e separar. Cara, tem. Né? Tudo tem na AWS, são, sei lá, mais de 600 serviços lá. E a gente não consegue se manter atualizado assim, com as coisas novas, que assim, todo dia é lançado muita coisa. Né? E também apoio financeiro, muito importante, tá? Porque a AWS ela concede créditos, né, para quem quiser testar suas aplicações, né? E concedem, em muitos casos, né, funding, né, para que a gente possa desenvolver a aplicação para vocês. Né? Então, a gente chega lá, a Blumetrics entende o problema de vocês, faz um discovery e tal. Beleza, vamos testar isso aqui? Vamos. Né? A gente cria um projeto, submete para a AWS, né? E, obviamente, eles normalmente aprovam, né, que a gente está endossando. E aí, em pouco tempo, esse negócio é aprovado, a gente consegue fazer o desenvolvimento de um MVP, de uma prova de conceito, muitas vezes com custo zero. Assim, eu sei que tem várias pessoas aqui que eu vendo assim, que a gente já utilizou esse modelo aqui de funding e que estão testando os serviços da AWS com a nossa ajuda praticamente sem custo. Tá? Então, contem com a gente, né? Chamem o nosso brother Casar ali, o Luciano também, que está aqui, que a gente vai ajudar vocês a entrar nesse mundo na prática. Tá? E aí fica esse convite, essa provocação. Né? O futuro já chegou, né? Vamos junto nessa jornada. Não sei onde é que vai dar, né? Acho que vai ser legal, né? Tomara que seja. Assim, a gente não consegue parar o que está acontecendo, né? A gente torce, participa
e se engaja para que, né, a coisa aconteça da melhor forma possível, e a gente está ajudando a construir um mundo novo, né? No evento de fim de ano que a gente teve na Blumetrics, uma coisa que eu falei, assim, que eu me dei conta, né? Eu disse, cara, que algumas pessoas, o Gil, o Bernardo, estavam apresentando, né, coisas que eles tinham feito, e eu me dei conta, assim, cara, a gente não está repetindo coisas que existiam, né? A gente está criando coisas novas que ninguém fez, ninguém nunca tinha pensado, né? Então, o convite que fica é para a gente construir esse futuro junto, né, com vocês, tá bom? Muito obrigadão.